Trump, que hoje, né, Diego, em Washington, foi o anfitrião, aliás, né, de uma parada militar de grandes proporções, com mais de 6 mil soldados, 150 blindados, algo que não se via na capital do país desde 1991. É uma demonstração de força do presidente, que inclusive hoje é aniversariante. Ele diz que se tratava de uma homenagem aos 250 anos do Exército, mas parece ser mais uma virada aí nesse parafuso da militarização e do autoritarismo que a gente tem visto nessa nova gestão Trump. E justamente contra isso, né, Diego, se levantaram aí algumas pessoas, muitas pessoas, digamos assim, ao redor do país, nos 50 estados. Temos visto hoje manifestações chamadas de No Kings, né, sem reis, quer dizer, uma ideia de que esse país é um país presidencialista, né, em que não existe um poder absoluto, um poder de rei. Essas manifestações, elas foram convocadas depois que o Trump enviou para Los Angeles milhares de tropas militares à revelia do governador da Califórnia, o Gavin Newsom, para tentar, segundo ele, conter atos de violência contra agentes da lei que atuavam em suas fiscalizações pró-deportação, né, para tentar aí, conseguir capturar imigrantes irregulares no país e levá-los à deportação. Essas manifestações começaram em Los Angeles, onde 1 em cada 3 habitantes é migrante, e aí o Trump responde com essa força, escalando esses protestos e gerando, na verdade, protestos pelo país inteiro, o que a gente tem visto. E esse incidente muito trágico hoje com os 2 legisladores estaduais de Minnesota, né, que o governador de Minnesota, o democrata Tim Walz, está dizendo que se trata de um crime politicamente motivado. Tudo indica para isso de fato, porque a polícia diz que encontrou no carro desse suspeito, que, aliás, era um carro todo equipado com giroflex, como os carros de policiais, manifestos, inclusive, em relação a outros parlamentares democratas e alguns flyers sobre as manifestações No Kings, quer dizer, sugerindo que, inclusive, as manifestações poderiam ser alvos também deste criminoso. E a gente traz hoje, inclusive aí na coluna, Diego, a gente recupera aqui uma reportagem muito interessante do Wall Street Journal, mostrando que nos últimos dias grupos extremistas, né, supremacistas brancos aqui dos Estados Unidos, se envolveram espalharam pela internet memes incentivando violência contra esses manifestantes do No Kings e também contra os imigrantes. É um processo aí em que a extrema-direita passa a usar essa ferramenta da internet, dos memes, né, para tentar instilar mais violência no momento em que a gente já vê uma sociedade americana bastante conflagrada, Diego. Pois é, agora, Mariana, com mortes, né, de políticos, deputados, ataques contra um senador, esse clima, né, como é que fica se isso pode ser agravado de alguma maneira? A gente sabe que nos Estados Unidos sempre há relatos aqui e ali, né, de ataques, muitas vezes de lobos solitários. De qualquer maneira, esse clima ainda mais bélico mesmo, né, entre democratas, republicanos, aqueles que apoiam o Trump e aqueles que são contra a política do Trump. Isso tende a tornar esses casos, ou pelo menos a atenção sobre esses casos ainda maior. A gente viu agora há pouco que o representante do Partido Democrata pediu mais segurança para os seus deputados, senadores, para os seus parlamentares. Pois é, Diego. Infelizmente, os Estados Unidos são um país onde existe mais armas do que habitantes, né? É muito fácil comprar uma arma de fogo aqui, e isso explica, em parte, por que manifestações ou mesmo, enfim, altercações bobas na rua acabam em morte, ou porque pessoas que têm distúrbios mentais conseguem muito facilmente acesso a um armamento letal e acabam fazendo vítimas, né?
é um país com muito pouco controle, especialmente em alguns estados, sobre armas muito letais, né? A gente vê que existe o Donald Trump, ele próprio, foi alvo, né, de um atentado ainda no ano passado, durante a campanha. É muito importante a gente lembrar disso. Ele foi baleado na orelha durante um comício, inclusive pessoas que estavam ali, apoiadores dele, acabaram morrendo por terem tomado tiro de fuzil que era desferido contra o Donald Trump. Os Estados Unidos são um país em que existe muita violência política, e esse é um momento em que as autoridades precisam vir a público para desescalar. E é justamente o que os analistas têm dito que o Trump não tem feito, né? Ao, por exemplo, dizer que ele, durante essa parada militar em Washington, se houvesse qualquer manifestação contrária, esses manifestantes seriam tratados com muita força, como ele disse durante a semana, ou então ao ir até uma base militar ali na Carolina do Norte, também essa semana, e dizer às tropas que eles iam pacificar Los Angeles por bem ou por mal, numa retórica muito aguerrida e muito política, fala-se numa militarização dessa gestão Trump, tanto no uso do exército em si, como num abuso dessa retórica violenta, que num país como os Estados Unidos é extremamente preocupante, pode ser muito inflamatório, Diego. Então, existe sim muita preocupação. Esses 2 atentados que aconteceram hoje, né, inclusive com uma deputada de Minnesota morta e um senador hospitalizado, quer dizer, isso é muito grave numa democracia, e os Estados Unidos realmente estão num momento chave em que precisam olhar para si mesmos, para entender qual é o pacto político que eles vão seguir buscando, né, em termos de democracia, em termos de federalismo. Acho que é um momento chave que o país vive de fato, Diego. E eu tinha visto também, porque é claro que esses protestos eles são justificados e injustificáveis, ou eles têm uma existência, uma razão de existir, para ser melhor, para dizer melhor, porém, eles têm sido utilizados também pelo Trump, porque nessa semana houve uma escalada na tensão também, na retórica entre ele e o Elon Musk, né, que saiu do governo atirando, houve uma troca de farpas entre os dois, e esses protestos vieram a calhar para o Trump, porque as atenções saíram um pouco desse conflito entre os bilionários e foi para esses protestos todos, Mariana. De fato, você tem toda a razão, Diego. A Washington viveu a coisa de nem 10 dias, né? Talvez um dos seus mais rumorosos rompimentos, né, entre um presidente e o seu principal financiador e conselheiro, talvez da história, né, com essas trocas de farpas aí afiadíssimas via redes sociais, um rompimento, uma ruptura muito pública, né, em que o próprio Elon Musk acabou citando, por exemplo, o caso Epstein, que é um escândalo sexual gravíssimo, né, de um expoente do mundo financeiro americano, que era muito influente, inclusive amigo do próprio Trump, e que acabou condenado, inclusive, por pedofilia. E os arquivos desse caso, né, são até hoje sigilosos, e muito especula-se quem estaria ali, porque esses abusos sexuais aconteciam durante festas que ele promovia nas suas mansões, e na sua mansão na Flórida, e essa mansão era frequentada por pessoas do alto círculo social e político, né, de Washington. Então, o Elon Musk vamos lembrar que ele faz essa acusação de que o Trump teria envolvimento no caso, sem nenhuma prova, depois de dizer, por exemplo, que o Trump devia a ele a eleição, depois de dizer que o Trump tinha uma lei que era uma aberração por aumentar a lei orçamentária, né, por aumentar o déficit público, e o Trump saiu dizendo publicamente que cortaria os contratos que são bilionários das empresas do Musk com o governo federal americano, né? Só com a NASA, enfim, a SpaceX e a NASA são muito intrincadas, né? E isso gerou, assim, um rompimento, uma ruptura, uma divisão, uma cisão na base trumpista, que é muito rara de se ver. O Trump tem um controle do Partido Republicano enorme, e ninguém ousa
atualmente contradizê-lo, porque aqueles que ousaram já não estão mais na vida pública, né? Ele foi atrás de cada um deles e fez pessoalmente campanha contra esses republicanos que acabaram deixando a vida política. Então, ver alguém batendo de frente com o Trump, como aconteceu no caso do Elon Musk, e ainda uma pessoa que estava ali dentro da Casa Branca, né, numa posição de poder muito próxima do presidente, e sendo ainda só o maior bilionário do mundo, o homem mais rico do mundo, versus o presidente mais poderoso do mundo, quer dizer, era uma crise e tanto, né? E o Trump é muito hábil, né, para tirar essa crise da agenda, né, da pauta. Los Angeles aparece como uma oportunidade fantástica para isso, porque ele foca na agenda dele, né, de deportação, que vamos lembrar, ele nunca escondeu que queria fazer deportações em massa, né, que pretendia trazer este programa como seu programa político, que ele ia implementar essa política caso ganhasse a eleição, e é exatamente isso que ele está fazendo, não tem nenhum estelionato eleitoral aqui. Essa agenda foi apoiada por mais de metade dos americanos, inclusive por muitos latinos, migrantes, né? É importante a gente lembrar isso. Então, ele traz de volta a agenda dele, o palco, né, da tensão é uma das cidades mais democratas, de um dos estados mais democratas dos Estados Unidos, quer dizer, ele tem os antagonistas perfeitos, ele lança a mão, né, de uma força militar, que é tudo o que ele quer, né, o Trump tem esse pendor, né, inclusive eu conversava essa semana com um analista da Boston University, dizendo que essa parada militar do Trump hoje é uma coisa que a gente costuma ver na Coreia do Norte, ou na Rússia, do Vladimir Putin, né? Uma coisa muito estranha para uma democracia como os Estados Unidos. Então, o Trump lança a mão desses gestos, dessas demonstrações de poder e tira do foco a questão do Elon Musk. E aí essa questão da briga dele com o Elon Musk fica sendo resolvida nos bastidores com muito menos atenção, até o ponto em que eles se reconciliam, né? A gente não sabe, porque todas as câmeras e todas as atenções estavam voltadas para carros sendo queimados e manifestantes em Los Angeles e a Guarda Nacional usando bala de borracha até contra repórter, enfim, tudo isso que é muito chocante, tira do foco das pessoas essa grande briga e essa grande tensão que é politicamente central para o futuro da gestão Trump, né? E agora a gente tem no fim da semana o Elon Musk apagando os seus tweets inflamatórios, né? Os seus posts no X inflamatórios e pedindo desculpas publicamente pelas coisas que ele disse, e o Trump aceitando essas desculpas e chamando o Elon Musk de amigo publicamente de novo. Então, assim, quais foram os passos para essa retomada? A gente não sabe, porque o Trump tirou isso do foco, viu, Diego?